Namastê, tudo bem com você? Eu sempre super feliz de estar na sua companhia. Um lindo 2023 para todos vocês. Primeiro dia do ano, gravando para a semana. Se inscreve no canal, o canal está crescendo. A gente quer alcançar 450 mil inscritos. Daqui a pouquinho a gente chega lá, mas eu preciso da sua ajuda, não é? Deixe seu comentário, coloque seu gostei e vamos ver se vocês gostam aí do conteúdo que a gente grava toda semana. E um vídeo muito pedido do Rei Pelé, o Pelé que nos deixou no dia 29 de dezembro de 2022 por consequência de falência múltipla dos órgãos, né? Pelé, ou Edson Arantes do Nascimento, é considerado como o maior jogador de futebol de todos os tempos, e ele foi eleito como o melhor jogador do século pela FIFA. O Pelé foi casado com a Rose, primeira esposa, até 1982, depois com a Síria até 2008 e a Márcia até 2022. Mas o que todo mundo pergunta para mim é, Mônica, será que ele se encontrou com a Sandra, a filha? Porque assim, olha, o Pelé, ele teve 7 filhos, 6 vivos. Inclusive, ele teve um caso com uma moça chamada Anísia, teve uma relação em 1963 e a Anísia é a mãe da Sandra Regina, que acabou falecendo em 2006 em decorrência de um câncer de mama. A Sandra, ela teve o Otávio e teve também o Gabriel. Aí todo mundo começou a associar, porque como ela morreu com câncer de mama, ele morreu com câncer no cólon, todo mundo começou a falar sobre o karma do Pelé. Vamos trabalhar esse mapa então, tá? É bem interessante a título de coincidências. Uma outra coincidência aqui que eu queria falar para vocês, bem interessante. Sabia que no 10º gol, o rei, ele saiu e entrou o Jair Bala. Você acredita que o Jair Bala morreu no dia 27 de dezembro de 22 agora e o Pelé no dia 29? 2 dias antes, o Jair Bala morre, 2 dias depois, o Pelé morre. Que incrível, né? Sai um jogador, entra um jogador, isso para mim teve muita relevância. Mas vamos trabalhar o mapa do Pelé. Primeiro eu quero fazer o mapa natal. O Pelé, um sol em Libra, grau 29, e o ascendente do Pelé em Virgem. Toda vez que você tem um mapa de uma pessoa com ascendente em Virgem, você percebe uma disciplina corporal na pessoa. Eu tenho um cliente meu que é bailarino, ascendente em Virgem. Jogadoras de vôlei, de basquete, pessoas que trabalham com ginástica olímpica, geralmente tendem a ter ascendente em Virgem. Uma pessoa que gosta de dança de salão, ela vai ter ascendente em Virgem. Então, na verdade, o Pelé aqui foi um grande bailarino. E olha a coincidência também. Toda vez, quando a pessoa me pergunta, Mônica, o que eu fui numa vida passada? Ou quais são as pessoas que eu tenho um karma nessa vida? Porque assim, gente, karma significa ação e reação, né? Todo mundo tem um karma. Eu tenho um karma, meu filho tem, você que está me assistindo tem. Karma significa, portanto, ação e reação. Quando eu tomo consciência do meu karma, eu consigo transformar em dharma. Então, com quais pessoas o Pelé teria tido uma relação karmática? Os signos, também vale para você estudar, de pessoas que estão na casa 12, 8, 4 e 1. E quem é que está na casa 1 do Edson? O signo de Virgem, que é a Sandra. Portanto, o Pelé teve um resgate kármico com a Sandra, sim. Ele tem, portanto, o Sol em Libra, grau 29. Geralmente, quando você tem um grau 29 ou a cúspide em 0, são pessoas que vieram para fazer história nesse mundo. Então, ele tem um Libra 29, que é o grau mais alto dentro da astrologia. O ascendente em Virgem, que dá a ideia da filha. Ele tem uma lua em Câncer, gostava muito de ficar perto da família, embora muita gente recriminou o Pelé, porque ela tenta, através de um exame de DNA, inclusive ela foi vereadora, ela consegue lançar essa lei, primeiro em Santos e depois no Brasil todo, e através de vários exames ele não reconheceu a filha, né? Só depois que ela consegue, inclusive, tem o nome alterado na certidão de nascimento e os filhos dela receberam o sobrenome do avô. Então,
ela lutou tanto. Eu lembro que ela começou a conversar na Sônia Abrão sobre isso, nas tardes do programa da Sônia Abrão, e ela muito revoltada, muito triste, né? Porque o pai, ela pediu, embora ela estava pedindo para ele visitá-lo, ele não quis visitá-lo, e ele responde, se defende, dizendo que na época foi o marido dela, da Sandra, que começou a querer envolver questões financeiras nessa história. Ele ficou muito chateado e eles acabaram não se encontrando. Embora no leito de morte aqui do Pelé, os dois netos estavam juntos. Então é uma questão muito pessoal. Eu entendi a versão dele, confesso que por muito tempo eu fiquei chateada com essa história da Sandra. Eu particularmente fiquei com o pé atrás com tudo isso, assim como muita gente, mas a gente não pode negar a relevância que ele tem na história mundial. Então vamos recapitular. O Edson, portanto, o Pelé, é um Sol em Libra grau 29, então se você tem um grau 29 é o grau 0, você vem para fazer história. O ascendente em Virgem, que dá a disciplina corporal. A Lua em Câncer, que me dá a família, o homem familiar. O Mercúrio em Escorpião, palavras duras. O Mercúrio em Escorpião são palavras um pouco atravessadas. Quem tinha Mercúrio em Escorpião era o Clodovil, por exemplo, então ele tinha uma língua afiada. A Vênus em Virgem, a disciplina. Marte em Libra, um bailarino, né, em campo. Aí eu tenho Júpiter em Touro, Saturno em Touro e Urano em Touro. Touro rege o dinheiro. Interessante, né? Ele tem Câncer no cólon, é curioso. Toda pessoa que tem algum problema no cólon, geralmente é uma pessoa que tem medo do futuro. Não era para ele ter medo, né? Geralmente é uma pessoa que tem medo, uma pessoa que fica juntando e guardando dinheiro, ela vai ter problema no cólon. E o touro também rege tanto garganta como o medo e uma segurança de ter uma insegurança financeira. Aí eu tenho aqui ele não se sentindo tão querido aqui no Brasil. E vida passada dele, casa 12. Olha que curioso. Sempre me chamou a atenção o fato de quando o Pelé estava mais jovem, ele participava dos Trapalhões, do programa da Xuxa, inclusive ele namorou com ela, participou de algumas pontas de cinema. Eu sempre fiquei intrigada. Falei, como é que um homem do porte do futebol dele, ele se deixa levar aí para alguma coisa na artes cênicas, né? Você sabe que numa vida passada ele tem Libra e Leão, é muito típico de pessoas que sobem ao palco. Vida passada ele não teve nada com futebol, vida passada ele teve com alguma coisa voltado ao mundo artístico. E a pergunta que não quer parar, não quer calar, ele encontra com a Sandra? Sim, ele encontrou com a Sandra e ambos se perdoaram. Casa 1 com aspecto na Lua. Agora, antes de encontrar com a Sandra, ele encontra com o pai libriano na casa 4, que é o Dondinho. Interessante, né? Ele encontra com o pai, caso você acredite, pelo mapa kármico dele, ou mapa espiritual, ele encontra com o pai, que o recebe, e com a filha também. Na verdade, eu poderia até dizer que ele se encontra primeiro com a Sandra e depois com o pai. Ele tem como resultado de numerologia, no mapa natal, ele tem o número 20, que é a própria carta do julgamento. Então ele veio para resgatar algo de vidas passadas, embora ele, assim, o talento artístico de vida passada dele, talvez ele quisesse ser ator, alguma coisa assim, acabou encontrando o gramado como um palco, né? E o Pelé, na Revolução de 2022, eu tenho 23/10 de 2022, dá 2055, que o ano resulta no 12, que é um esgotamento. Então, geralmente, quando você tem 12 e 13, na numerologia do ano, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ele foi bem recebido. As pessoas perguntam, Mônica, ele fez muito mal para a filha. Cada um tem uma visão. Pelo mapa dele, pela balança dele, ele fez mais bem do que mal. Então ele foi bem recebido no plano espiritual. Na verdade, aparece até um esgotamento, ele muito cansado, querendo descansar. Portanto, pelo mapa, ele encontra a Sandra, onde ele é bem recebido e acolhido, e também é recebido pelo pai. Eu tenho aqui na casa 8, que é a casa da saúde dele, eu tenho um peixes num grau muito elevado, já o corpo muito cansado, que é a entrega do corpo, né? Porque, na verdade, o Edson Arantes do Nascimento, ele esgota a alma, né? O Edson Arantes do Nascimento, ele morre e a alma se esvai. Porém,
quem é que perpetua agora é o espírito do Pelé, entende? Então a gente tem a alma, quando eu morrer a minha alma se esgota, minha alma ela volta para o espírito e agora o que se perpetua é o espírito do Pelé. Toda uma revolução dele, por exemplo, ele é muito preocupado aqui. Ó, Sol na 2, Lua na 2, Mercúrio na 2, Vênus na 2, são questões financeiras e familiares. Espero que não tenha briga entre os herdeiros. Um Marte na casa 10 que atestou a possibilidade das cirurgias. A gente sabe que ele passou por momentos difíceis. Um Júpiter na 8, geralmente quando você faz uma revolução, você tem um Júpiter na 8, a gente já sabe que é a entrega do espírito, e o Nodo na casa 9, que é quando o meu cliente pode viajar. A gente sabe que não é uma viagem material, mas sim uma viagem espiritual. Então, fechando o mapa do Pelé, ele tem Sol na casa 2, um homem que nasceu para ter muito dinheiro. Lua na 11, um homem que seria muito conhecido. Mercúrio na 3 é uma pessoa que ela tem uma inteligência emocional. Então, ele vai ganhar dinheiro com uma inteligência, casa 3, esportes. Eu tenho Vênus na 1, querido por todo mundo. Marte na 1, o desenvolvimento corporal através do andar, caminhar e do esporte. Júpiter na 8, ganhando dinheiro. Saturno na 8, um homem que teve uma vida relativamente longa. Urano na 9, rapidez, agilidade. Casa 9 é a casa de vários países. Netuno na 1, ele se perde um pouco talvez com a história da filha. Plutão na 11, mundialmente conhecido. Lilith na 7, provavelmente as traições aqui com as mulheres, inclui-se também as questões com a Sandra, e o Nodo na 1, ele nasceu para realmente ter uma relevância mundial. Então é isso, pessoal. Se vocês queriam saber como é que ele está com a filha, ele encontra com o pai, o Dondinho, e depois encontra com a Sandra ou vice-versa, na qual eles se perdoam, eles se abraçam em espírito e aparentemente está tudo bem e tudo muito bem resolvido. Então que o espírito dele continue e permaneça em luz, e a gente vai seguindo, desejando que a família, pelo amor de Deus, não vá brigar por causa de patrimônio, e que as coisas entrem em harmonia e que tudo se resolva aí na paz de Deus, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da análise do Pelé. Namastê, gratidão por um dia de luz.